depois do seu Presidente ter falado e do Manuel Alberto também ter falado, e os dois muito bem, torna sempre muito complicado institucionalizar o que quer que seja que eu possa dizer. De qualquer das formas, o Manuel tocou num ponto que é bastante importante, que é o facto de nós termos arrancado o ano passado, e vamos arrancar também este ano com o Palavril, com um nome de peso, que não é o Fernando Tordo, mas é o João Tordo, que por acaso até é filho, é um sinal. E particularmente é um prazer enorme ter ao lado do Manuel Alberto Valente, mas também com a ajuda do seu Presidente e com o incentivo do seu Presidente, termos criado este festival que eu julgo que tem tudo para continuar a crescer, e é esse que será o grande horizonte, deve ser pelo menos, ou deverá ser o horizonte desta junta de freguesia. Aproveito para reiterar também ao Sérgio e à Fundação José Saramago o facto de ter aberto as portas, porque este festival também vai viver muito, pelo menos a estratégia tem que ser essa, com o apoio dos agentes locais, das entidades locais, porque de facto Santa Maria Maior, eu falava ontem à TSF, à antena da TSF, sobre este festival, ninguém quis saber do Papa, só tenho a ver o que é que o Ricardo queria dizer sobre o Palavril. Então, o que eu disse foi que no fundo quem visita este festival, ou quem vai visitar este festival, entre hoje, amanhã e domingo, vai no fundo visitar o coração de grande parte da literatura portuguesa, porque o imaginário coletivo que nós temos sobre os grandes autores e as grandes obras, o cânon da literatura portuguesa, está em grande parte centrado na nossa freguesia, desde o Eça de Queiroz, ao Fernando Pessoa, o próprio José Saramago. Portanto, é quase infindável a lista de elementos biográficos e literários, ficcionais, que têm a ver com o nosso território. Como todos sabem, eu também estou a tentar ser um bocadinho mais expressivo, estamos a falar para a posteridade, com uma gravação, portanto, logicamente que Santa Maria Maior, que tem Alfama, a Moraria, abaixo, o Castelo, o Chiado, tem um território enorme, e como eu disse, está altamente ligado à nossa literatura e à nossa cultura. Eu também vou-me dispensar de falar sobre o João, de apresentar o João, porque o Manel já disse o essencial, mas vou começar esta conversa com duas datas. Pode ser? Claro. E nós somos o único festival literário que não acaba a conversa a perguntar o que é que dizem os olhos. Mas nós não fazemos isso, que é uma data, 17 de outubro de 2009, na Fiel. Ok. E segunda data, 8 de março de 2021, Rua da Esperança, Madragoa. Primeira, recepção do Prémio José Saramago. Certo. A segunda é uma visita que tu fizeste à Rua da Esperança com o Álvaro Filho, que esteve aqui connosco também uma conversa. Sim. E a terceira data é hoje, que é o arranque da segunda edição do Palavril. Primeira data, a entrega do Prémio José Saramago. A segunda data, o João, junto à casa onde o José Saramago viveu, na Rua da Esperança, e onde até pensou comprar, ou ver se havia hipótese de comprar aquele prédio, e essa casa onde o José Saramago viveu tem uma placa a dizer venda-se na altura, se calhar já foi vendido. Sim, foi antes disso. Tem a ver com a questão do alojamento local, precisamente. E isto para te perguntar, João, se hoje podemos dizer que te sentes em casa. Nesta freguesia? Ou aqui na casa do José Saramago, na Fundação José Saramago. Ok. Mas também aqui na freguesia. Ok, boa noite a todos, obrigado por terem vindo. É sempre complicado fazer coisas em Lisboa, essa é a minha experiência, é uma cidade com muita oferta e as pessoas dispersam-se muito e portanto estamos poucos, mas somos bons, com certeza. Obrigado pelo convite, para estar aqui. Eu tenho uma memória um bocadinho difusa desses dias, foram assim um bocadinho, enfim, não teve, hoje quando olho para trás percebo que não teve assim muita importância, mas para mim era um dia muito importante, não é? Porque, enfim, eu até essa altura tinha publicado 3 livros, já publiquei 21. Portanto, já foi, enfim, parece que foi há uma eternidade, não é? Uma eternidade de tempo, não, mas uma eternidade literária, por assim dizer. Nessa altura tinha publicado 3 livros. Sentia-me um miúdo no meio literário, conhecia as pessoas, mas não, enfim, mas sempre tive alguma dificuldade em perceber como é que as coisas funcionavam e pronto, e esses dias foram interessantes, menos pelo prémio, porque o prémio teve muita importância depois naquilo que viria a ser a minha carreira, por assim dizer, não é? Porque todos os meus livros ficaram marcados durante muitos anos com o Prémio Saramago. Hoje em dia já não fazem isso, mas durante esse período foi muito importante, porque eu tinha publicado 3 livros. Acho que o primeiro livro tinha vendido tipo 700 exemplares. O Livro dos Homens Sem Luz. Sim, o segundo livro tinha vendido tipo 1200 ou uma coisa do género, não sei, está aí a Rosário que se lembra desses tempos, não é?
Depois o terceiro livro, por alguma razão, pegou melhor e em muito pouco tempo lembro-me que fez uma segunda edição e creio que também foi logo muito pouco tempo que foi vendido para a França, que também era um bom sinal e pronto, e as coisas começaram. Mas nessa altura eu tinha outro trabalho, eu não trabalhava a tempo inteiro como escritor, eu trabalhava numa empresa de conteúdos de televisão e trabalhava como guionista, não gostava muito do que fazia, mas pronto, mas era um trabalho e quando escrevi estas vidas foi a primeira vez que eu me lembrei de. Foi o meu prémio, lembrei-me de. Foi a primeira vez que eu de certo modo, tentei dar um salto de fé, não é? Que é uma coisa difícil de explicar. Nessa altura estava a trabalhar nessa produtora e tinha algum dinheiro de lado, dava para 3 4 meses. E antes de ter que, enfim, pagar contas, das coisas todas. E então fui nesse verão para a casa que os meus pais têm no Algarve e fiquei lá durante esses 3 4 meses, foi de agosto até dezembro quase. Escrevi o livro, escrevi assim muito rapidamente, muitas palavras por dia, uma grande confusão enfim, tinha pressa, não é? Tinha pressa porque sabia que quando voltasse para Lisboa tinha que retomar a minha vida normal. Pronto. Sim, profissional. E pronto, e o livro acabou por ter um percurso muito singular. Hoje em dia confesso que já perdi a conta às edições que o livro fez, não sei se foram 16 ou 17 edições em várias editoras, e tornou-se uma espécie de, não vou dizer um clássico, porque um clássico é o Na Morte de Ricardo Reis, ou Os Maias, ou não sei o quê, mas dentro deste género, desta geração, tornou-se um clássico, e portanto tudo é lido nas escolas, é lido pelas pessoas que nunca leram a minha obra, começam por essa, os miúdos gostam, os adultos gostam, parece um livro que agrada a toda a gente, ou quase toda a gente. Isso foi muito interessante ver, e pronto, e no dia em que recebi o prémio Saramago, eu estava esfrangalhado dos nervos, não estava nada, eu não estava lá. Estava assim uma figura parecida comigo que foi lá, disse umas parvoíces e pronto, e nem. Não lembro bem, para ser sincero. Lembro melhor da vez em que tive. Eu nasci nesta freguesia. Eu nasci na Rua da Madalena. Na altura a minha mãe era pobre. Estavas mesmo em casa quando eu perguntei se podes mesmo sentir em casa sim. na freguesia. Sim, as pessoas às vezes acham que eu nasci num meio assim muito artístico, não sei o quê, e é tudo mentira. Os meus pais separaram-se quando eu era muito miúdo, tinha 3 anos e eu cresci rodeado de máquinas de costura. Que a minha avó era costureira, a minha tia-avó era costureira, a minha outra tia-avó era costureira, ainda havia outra que também era costureira, eram pelo menos 4 entre 8, entre 9 irmãos. Havia só um rapaz e o resto eram tudo senhoras, e elas todas costuravam. E eu passei a infância a ouvir as máquinas assim, já tac, 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 tac. Talvez fosse por isso que depois ganhei uma métrica muito, muito particular, mas passei a infância toda nisso e não havia muita cultura, não havia muitos livros, havia assim um ambiente meio da Lisboa final dos anos 70. Eu sou de 75, portanto lembro as primeiras memórias 79, 80, né? Havia a Lisboa desse tempo e as minhas memórias não são nada de uma casa cheia de cultura, são de umas senhoras a costurar numas máquinas Singer antigas e a ouvirem rádio. Estava sempre ligado o rádio. A minha avó, eu acho que ela morreu com o rádio ligado, porque aquilo estava sempre ligado, estava sempre mantido. E ela. E pronto, e foi. Portanto, eu nasci aqui na Rua da Madalena, na Associação dos Empregados do Comércio. Nessa altura, depois os meus irmãos, que já são betos da Lapa, já nasceram no hospital particular e não sei o quê. Mas por isso foi porque a minha mãe, depois de se divorciar do meu pai, casou com o meu padrasto, que é um agrobeto. Então depois acabaram. É um agrobeto. E as minhas cunhadas são todas betinhas, não sei o quê. É giro porque elas falam de um modo muito particular, né? Dizem coisas aos meus sobrinhos com um tom que eu tento apanhar, mas que eu não consigo fazer. Quando eles recebem prendas, elas dizem assim: Manelinha adorou, que sorte uma prenda, Manelinha. Eu tento Tentas qualificar. Eu não consigo, mas estou sempre a dizer isso: que sorte. É tudo uma sorte. Mesmo que o Manelinha receba uma bota cheia de buracos, elas dizem: que sorte, adorou a prenda. Pronto, e este linguajar tornou-se o linguajar da família, mas eu não sou desse tempo, eu sou do tempo em que a minha mãe era pobrezinha. Coitada.
Mas pronto, então lembro-me dessa entrevista porque em 2020 eu comprei a casa que tenho, onde vivo agora, e estava na Rua das e fui ver a casa onde o Saramago, não foi a casa onde o Saramago tinha vivido nesse prédio. Ok. E eles estavam a tentar vender o andar por baixo dele, mas a casa não tinha condições, era uma casa muito antiga e lembro-me nessa altura que o Álvaro Filho quis fazer uma entrevista e disse, olha, então vamos ali à Rua da Esperança porque eu tive quase a comprar aquela casa, depois ele demorou imenso tempo a editar a entrevista porque tivemos o período do Covid e só Sim. então é que Muito bem. isso foi fora. E a terceira data era o quê? A terceira data era hoje, cara. Ah, é hoje, ok. Mas agora, claro que quem vem. Logicamente que esta conversa depois vai ter repercussão para o público. O interessante é que na fase final depois haja alguma interação. Mas falámos do Prémio José Saramago, é impossível não falar nas Três Vidas, que é de facto um clássico nesta nova geração de autores. Na literatura moderna portuguesa é de facto um clássico. Aliás, eu que fui estudante também de jornalismo, mas abandonei o curso, se calhar felizmente, ou não, vamos ver, a meio. Mas o meu professor de Língua e Expressão Portuguesa, era assim que se chamava a cadeira, que é o Jorge Martins Trindade, que foi uma pessoa que fez muitas vezes sessões para o público, uma pessoa, um grande leitor e um grande professor, fazia sempre um exercício que sempre que as aulas começavam, que era levar um autor, 2 livros, e nós ao longo da cadeira, tínhamos 4 meses, 5 meses, semestre, não sei, tínhamos que fazer no final um texto sobre o livro, portanto tínhamos 4 meses para ler o livro. No ano anterior àquele em que eu entrei na Escola de Comunicação Social, Escola Superior de Comunicação Social, tinha sido o livro Gonçalo M. Tavares, ou Jerusalém, ou Viagem à Índia, que tinha acabado de ser publicado, e no ano em que eu entrei tinha sido ou As Três Vidas, ou o Livro dos Homens Sem Luz. E eu, entrando agora um bocadinho mais na literatura pura e dura, se é que podemos dizer assim, olhando para As Três Vidas, há algo que eu se calhar vou dar uma perspectiva como leitor, mas é interessante também depois ouvir a tua opinião e perceber se isto faz algum sentido. É curioso perceber que existe sempre, não diria em toda a tua obra, mas acho que é algo que aparece com alguma recorrência, mas nas Três Vidas, um personagem, um objetivo, uma investigação, se quisermos até um dilema, alguma coisa para procurar. Apesar dali, já vamos falar depois de Nova Iorque, do Alentejo, mas há 2 pontos que eu acho curiosas, e uma delas vamos a José Saramago. Sabendo que o Paulo Auster foi uma influência para ti, tanto falas muitas vezes nisso, José Saramago também, é possível que algo tenha ficado muito inspirador, por exemplo, dos todos os nomes de José Saramago e da Cidade de Espelho, da trilogia de Nova Iorque? Cidade de Vidro. Cidade de Vidro, desculpa. Sim, eu acho que uma das coisas que foi interessante reparar quando comecei a escrever As Três Vidas e depois perceber o processo que estava a acontecer foi que para mim todos os autores e autores e também os músicos, não é, que eu gosto e admiro, etc., são todos criaturas que são basicamente incapazes de pôr uma ideia na mesa que não venham a explicar. Eu acho que isso é muito interessante. Enfim, eu nos últimos. Há muitos anos que estudo música de um modo muito deficiente, sem professor, etc. Mas já toquei instrumentos e canto num coro e, portanto, tenho muitas pautas de música à frente durante muito tempo olhando para as pautas e estudando-as, porque tens que as estudar para perceber. Eu consigo ler a clave de Fá, a clave de Sol para mim é mais difícil porque não aprendi a miúdo, mas para mim música clássica, por exemplo, uma Sinfonia de Brahms é muito parecida com uma narrativa, ou é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, talvez as ideias musicais mais conhecidas são aquelas que nós nem sequer nos damos conta que são ideias, não é? Tipo, mi, dó, si, faço, não sei o quê. São coisas que estão na nossa cabeça, ou a Carmen, ou sei lá, tantas coisas, não é? Neste caso estava a citar a Quinta Sinfonia, não é? Quinta Sinfonia tem esta ideia e o que o Beethoven faz a seguir, no seu modo absolutamente genial, é desenvolver o território que esta ideia sugere, não é? Explorar o território que uma ideia sugere, que eu acho que é uma coisa muito interessante e muito difícil porque a minha tendência, ou a tendência humana, é o território sugere couves de Bruxelas e eu começo a falar de couves de Bruxelas, ao fim de um minuto já estou a falar de ovos mexidos e
depois de maçãs, não é? E isso é o mais, isso é mais ou menos como nós, como a conversa do café, não é? Que a pessoa está sentada e fala, é pá, o Benfica, não sei o quê, é pá, não podemos, é pá, mas lembras-te do ano passado quando fomos à praia e tal, é pá, olha os teus sapatos, que giros que são. E uma pessoa pensa às vezes que as pessoas são loucas, de tantas vezes que vamos mudando de assunto, não é? E se uma pessoa se portar assim numa conversa dessas, tu pensas, uau, esta pessoa está mesmo desorganizada, não é? Portanto, para mim, o mais interessante quando escrevi as três vidas, sendo que os outros dois, os livros anteriores são romancezinhos, por assim dizer, são de experiências, não é? E estas vidas foi o perceber que havia uma harmonia, que é preciso aprender harmonia, que é preciso aprender ritmo e que a melodia depois é uma espécie de figura mistério, não é? Que vem por cima disto tudo e que se começa a desenhar quando uma pessoa aprende aquela linguagem. E a diferença é que a diferença quando se as pessoas hoje tivessem pago bilhete, pagado ou pago, nunca sei. Eu sou escritor. É nós somos muito liberais. É pago, não é? Eu acho Tivessem pago. Bilhete para. Pago, mas dizem que agora devemos dizer que o governo ter pagado. É? Ok. Obrigado, doutor. O que vale é que isto foi mesmo à borla, quando não há esse dilema, apesar de tudo. Mas imagina que tinhas pago bilhete para ir à Gulbenkian e ias ver um pianista de clássico tocar Brahms, não é? E ele chega ao piano e depois senta-se e ele pode ter a vocação toda e estar ali a partitura, ele a ter estudado, mas percebes que ele não conhece o instrumento. E ele começa e percebes que ele não sabe tocar piano. Uma pessoa vai à bilheteira e diz, olha, desculpa, mas o senhor que está ali, ele até pode ter imensa vocação e imenso talento, mas ele não sabe tocar, não é? E com a escrita, a percepção é um bocadinho diferente, porquê? Porque toda a gente escreve. Não é? 97% do país graças a Deus, é alfabetizado. Não é? Tens uma pequena porcentagem que não sabe ler e escrever, mas é muito reduzida. Como é alfabetizado, nós temos a ideia de que a escrita é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, porque de facto fazemos todos os dias. Mandamos e-mails, mensagens de texto, SMS, WhatsApp, essas coisas todas. E o que acontece nisso é que, quando comparamos com a instrução musical, por exemplo, que é muito interessante porque demora décadas a aprender, a escrita também demora décadas a aprender e o equivalente de mandar mensagens de texto ou WhatsApps ou e-mails é mais ou menos o equivalente de, não sei, tirar um caixote de lixo pela janela fora, não é? É mais ou menos o equivalente musical, não é? E lá vai a mensagem de texto, mas não há muita informação harmónica, nem melódica, nem rítmica nisto, é só um despejar de qualquer coisa. E portanto, quando começas a ler muito e a aprender os ritmos, etc., e percebes que a escrita tem uma harmonia e que tem um ritmo, que são os três ramos da instrução musical, né? Ritmo, melodia e harmonia, e que é absolutamente essencial tu aprenderes aquela linguagem. Tens que aprender aquela linguagem. Se não aprenderes aquela linguagem, das duas uma, ou vais escrever coisas que são parecidas com SMS ou com mensagens de texto, que há muita coisa escrita assim, ou então vais perceber que chegas a um momento e que não consegues pegar a narrativa, não consegues desenvolver a narrativa porque o território que tu precisas de explorar não tens ferramentas para o fazer. E portanto, quando comecei a escrever as três vidas, percebi que estava a aparecer qualquer coisa ali que era uma melodia muito própria e que tu depois não sou eu que posso julgar isso, não é? Mas para mim o mais interessante é, quando pensas em escritores, é se eu for a uma livraria, não é? E pegar um livro do José Saramago, dele, e não vir o título nem a capa, o nome do autor nem a capa, eu leio 3 linhas e sei que é o Saramago. Mas como é que isso se faz? Não é pontuação, como as pessoas dizem um bocado ingenuamente, não é? Porque ele usa pontuação, não usa pontos e vírgulas, mas usa pontos e usa vírgulas. Não é pontuação, não são as palavras todos nós usamos. É qualquer coisa que passa por cima disto e que ao mesmo tempo não é explicável. Claro, não é? E é essa melodia que se consegue quando se passa muito tempo a estudar. E o grande mito do Saramago é que ele chegou aos 60 anos e teve uma epifania, embora lá escreveu o Memorial do Convento. Não foi nada disso, não é? Eu conheci o Saramago, tive breves conversas com ele, mas ele passou décadas a aprender. Décadas. Ele passou décadas a estudar escrita e a traduzir e a escrever e a pôr na gaveta. Ele tinha publicado um romance ou dois até ao Memorial do Convento. E nota-se, porque eu li todos quase, não é? Li o Manual de Pintura e Caligrafia, que é um Saramago muito distante do que depois se veio. E o Fantástico do Chão, alguma coisa, não é? Sim, o Fantástico do Chão já é um bocadinho mais essa melodia, não é? Sim, mais E aproximado. aí começas a perceber o que Mas a Claraboia, que é publicado muito depois, nota-se uma distância clara com o Saramago mais contemporâneo que nós conhecemos. Há uma distância brutal. Apesar de ter sido publicado pós. E portanto é isso, eu acho que a questão, que eu fugi um bocado à questão que tu me estavas a perguntar, mas achei interessante esta ideia, né, de como é que uma pessoa
narrativamente começa a construir, não é? Tocaste num ponto que eu, por acaso, vai-se cruzar com outra pergunta que eu gostava de fazer, que é, e que vai sair aqui também daqui uma pequena provocação, de facto, abrindo qualquer livro teu, não vendo o teu nome, nem vendo o título, há uma curiosidade incrível na tua obra, ou em alguns livros da tua obra, que é, nós nas primeiras frases conseguimos posicionar duas coisas. Os Dias Contados têm isso, a Ana de Pintos Mártires tem isso, As Três Vidas tem, e o Livro dos Homens Felizes também, a Felicidade também, que é, logo na primeira página, a posição de um personagem, discurso direto, bem agarrado, entenda-se, e depois pequenas referências ao passado recente. Por exemplo, na Primavera de há 3 anos, ou na Primavera de há 3 anos, portanto, para ti é importante, não, mas isto é curioso, porque toca nisso que estavas a dizer, eu, enfim, não tenho que concordar, nem já concordar, mas enfim, revejo naquilo que tu disseste, que é, um escritor tem que necessariamente ter um estilo, ou tu, agora que chegaste a uma certa, não vou falar em consagração, mas aqui consolidaste claramente, sempre no panorama literário português, para ti é importante que as pessoas revejam, que enfim, lento, vejo isto é de João Tordo, fazendo um jogo, não está o teu nome, vejo isto é de João Tordo. Sim, estou a perceber. Isto para ti é importante, é relevante ou não? Enquanto autor isto estimula-te ou não? Eu acho que estou mesmo a ser sincero nisto. Para mim o mais importante é que um leitor ou um leitor pegue num livro meu e aquilo seja qualquer coisa que o mantém ali e que o satisfaz num certo nível mais ou menos assim, não é? Sendo que há uns níveis acima que são coisas que me passam um bocadinho por cima da cabeça e outras que eu acho que são subliterárias, não é? E eu preencho assim um espaço no meio, mas tipo as frequências médias, não é? De uma coluna de som, tipo os altos, não é? Os agudos, depois há os baixos, muito baixos, e as frequências médias para mim são interessantes. E isso é engraçado porque por exemplo, estava a recordar-me que num dos livros de ensaios há uma história da minha avó que já falei, mas ela foi uma figura muito engraçada na família e eu já ligo isto com isso, é uma espécie de coisa. Ela morreu com 100 anos e, portanto, nasceu no mesmo ano que o Saramago, morreu depois, porque as mulheres vivem mais tempo que os homens, toda a gente sabe. Nós temos os dias contados, como se diz, né? Mais cedo por isso é que temos mais pressa também, os homens têm mais urgência. É justificação. Claro, uma justificação, porque as mulheres depois têm mais 12 anos em média que os homens para fazer coisas e para... Nós temos que andar mais depressa. O que eu estava a dizer? Sim, e a minha avó, pois, obrigado. E a minha avó morreu com 100 anos e quando ela, e nos últimos anos ela estava já muito débil, não é? Ela estava assim num estado que eu gostava de chamar animação suspensa, né? Ela estava suspensa, depois as pessoas chegavam lá e diziam avó, não sei o quê, ela abria assim um olho e pronto, e animava-se, mas não se lembrava do nome de ninguém, não sabia bem onde é que estava e tal. E os últimos anos passou num lar, porque já não se conseguia tomar conta dela em casa, mas sempre que havia um aniversário, e nós somos mata de sobrinhos, netos, e ela tinha já 8 sobrinhos, 8 bisnetos, não, sim, já não sei. Não sei que somos 6 irmãos, mais 2 do lado do meu pai, mas lá em casa da minha mãe somos 6 irmãos, depois eu agora, daqui a uns meses vou ter 10 sobrinhos, porque o meu irmão está grávido, não, ela é que está grávida de gêmeos, mas agora diz que os homens estão grávidos, não sei. Vai ter, neste caso, vais ter 2 sobrinhos de uma virada. 2 gêmeos, sim, gêmeos de uma vez só. Portanto já são 10 sobrinhos, o que me sai caro, para mim sai mesmo caro. E vais ouvir as suas cunhadas a dizer as prendas, que mais 2 prendas para... Que sorte para eles, para mim não. Que tem que comprar prendas para cada malta toda. Mas pronto, e a minha avó nos últimos anos, sempre que havia um aniversário, ela ia lá à casa e a minha mãe ia buscá-la e ela sentava sempre ao mesmo lugar da mesa e superava os bolos dos bisnetos, porque achava que era o aniversário dela, na cabeça dela, e os miúdos ficavam muito irritados porque ela superava as velas toda a gente, e ela não se lembrava nem que ano era, nem o que tinha acontecido ontem, nem a semana passada, nem em 1983, ela não percebia nada do que estava a passar. Mas quando se cantava Parabéns a Você, ela sabia as notas todas. Começava a canção Parabéns a Você e ela, tararirarara, que é uma ideia,
Tararirarara, é uma ideia, é um desenvolvimento do território que a ideia sugere, é uma terceira acima, tararirarara, é um desenvolvimento ainda melhor e depois volta ao tema original. Eu fiquei a pensar nessa história durante um tempo, pensei que giro que é, como uma mulher com 100 anos, não se lembra do nome, nem de onde está, nem percebe bem o que é que se passa à volta dela, mas há um sítio qualquer na nossa cabeça onde fica registada esta informação, esta melodia. E fiquei a pensar nisso imenso tempo, fiquei a pensar se tudo aquilo que eu escrever for feito como o Parabéns a Você é feito, eu fico super feliz. Porquê? Porque é uma ideia, porque é uma excelente ideia desenvolvida de uma maneira. Quer dizer, o que muitas vezes eu leio em coisas que eu não gosto tanto é como se Parabéns a Você fosse tararirarara e depois tá. Eu não consigo seguir isto. Ninguém consegue seguir isto, mas muitas vezes é isso que acontece. É uma boa ideia que está ali e depois de repente a pessoa vai e estava a falar de couves bruxelas e de repente já está a falar de alhos e bugais e a pessoa pensa, onde é que isto foi? O que aconteceu aqui? E portanto, para simplificar a minha vida de escritor e a minha vida mental, que já é bastante complicada, para mim isso está ótimo. Eu gosto disso. Eu gosto de escritores e de escritoras e de músicos e de autores e de pessoas que fazem coisas que não desculpa, que explicam aquilo que fizeram, não é? E isso para mim é muito interessante porque depois leva-me à tua pergunta, que é o modo como eu começo as narrativas, que é sempre o modo, é sempre as partes que eu mais reescrevo, as partes que eu mais volto atrás e tento limar aquilo o máximo possível. É uma espécie de tentativa de pôr uma ideia em cima da mesa e depois de dar-me um território muito vasto para eu explorar. Talvez o território mais fértil de todos eles, tu falaste dele, que é a Felicidade, que tem uma é muito fértil porque une duas. E três gêmeas também, não é? Sim, são as três gêmeas do livro, mas também eu acho que a ideia que me apareceu um dia de manhã, bem, em 2016, 2017, eu estava a fazer café e de repente apareceu uma ideia na cabeça, muito estranha, talvez porque nesse ano eu andasse a visitar muitas escolas secundárias e portanto estava muito influenciado pelos miúdos e não sei o quê, e de repente apareceu uma ideia que era, e se um rapaz numa escola secundária, um miúdo de 17 anos, imagine-se, que conhece uma colega de escola, apaixona-se e da primeira vez que fazem amor, a rapariga morre. É uma excelente ideia para ter ao pequeno almoço, você pensa logo, uau, de facto aqui há alguma coisinha que não funciona bem, mas estas ideias aparecem muitas vezes, não é? Coisas muito mórbidas, eu normalmente digo, ok, isto não serve, eu não vou, ninguém vai querer ler um livro com uma história destas, não é? As más ideias são aquelas que eu consigo acusar muito facilmente e elas desaparecem. As boas ideias são as que ficam comigo com o tempo. Passam-se os meses, passam-se os anos, às vezes a ideia volta de vez em quando. Eu penso, pá, que ideia tão estranha, coisa tão bizarra. Eu quando este livro, por alguma razão, o ano passado, teve em várias escolas no Plano Nacional de Leitura. Eu perguntei, mas porque as pessoas não devem ter lido isto? Não devem ter lido, porque se tivessem lido, não teriam dado aquilo aos miúdos. Né? E há várias escolas onde eu vou e depois os miúdos ficam assim a olhar e eu conto a história e eles ficam, eu tenho que lhes dizer que para estarem tranquilos, que não lhes vai acontecer nada. Que eu já fiz algumas vezes e não morri, essas coisas não estão a dizer. Eles ficam um bocado assustados, mas isso é possível. E na verdade é possível. Mas acho que só aconteceu umas quantas vezes na história. Mas de facto há pessoas que. Há um livro do António Lobo Antunes onde aconteceu com o Ei da Mar uma Pedra, que é A sério, acontece. aconteceu uma história. Aliás, a história é baseada em factos verídicos, mas de facto é trágico, até a união de dois mundos dicotómicos, não é? Apesar de tudo. Sim, é isso. Eu como tenho uma instrução. Isto não havia mal, já estamos a ficar num período muito noturno, mas a conversa também tem que ficar um bocado mais mórbida. Mas eu como tenho essa influência muito dos gregos, que foi a minha educação na faculdade, e para mim as Filosofia. sim, para mim as figuras gregas, por exemplo, nesse caso, Eros e Thanatos, não é? Eros, a pulsão de vida que nos faz, sabes, tipo, querer sair de casa de manhã e para tipo, ir à nossa vida, como nós dizemos. E Thanatos, que é a pulsão de morte, que hoje em dia os psicólogos chamariam de autodestruição. Né?
que às vezes me dá quando por exemplo, tenho que conduzir no IC19, dá um impulso de autodestruição, e às vezes mesmo de homicídio, fico assim um bocadinho nesse lado, e Thanatos toma conta de mim, não é? Mas agora, as duas forças juntas é muito raro acontecer, não é? E eu pensei que giro, isto é um momento de Eros, não é? Dois adolescentes que fazem amor pela primeira vez, e Thanatos aparece. Essa pulsão de morte, e de facto aparece, e depois o livro, enfim, a ideia ficou comigo durante muito tempo, e eu não sabia o que haveria de fazer, o que havia de fazer com ela. Até que nessa altura, depois eu morava num bairro em Lisboa onde havia uma família que tinha 3 filhas gêmeas, e eu achei muito curioso aquelas miúdas, com mesmos, enfim, as 3 iguaizinhas, quando se mudaram lá para o bairro. Tinham pai 10 ou 11 anos, depois que os anos passaram e de repente elas eram adolescentes. E eu reparei, olha, aquelas miúdas que eram exatamente iguais, sempre mesmas fardas, mesmos cabelos, mesmo de repente são três adolescentes, já são quase mulheres, e são as 3 miúdas completamente diferentes. Dir-se-ia que eram irmãs, mas se calhar não se diria que eram gêmeas. E quando fui para casa, nesse dia pensei, estas são os personagens daquela história que tu andas a pensar há tanto tempo. Então conta a história de um rapaz de 17 anos que se apaixona por uma rapariga chamada Felicidade em 1973. Eu recuo a história no tempo, queria apanhar ali aquele momento difícil da nossa história também como povo, não é? Enquanto povo, e ele apaixona-se pela Felicidade, que é uma das 3 gêmeas idênticas que frequentam o Passos Manuel, e da primeira vez que fazem amor dentro do carro, ela morre feliz, mas morre nos braços, e depois é uma tragédia que se transforma numa comédia, né? Como todas as boas tragédias pós-Aristófanes, né? E ele não só a felicidade lhe morre nos braços, como depois casa-se com a irmã dela. E a terceira gêmea volta à história também para lhe assombrar os dias. Então é um bocadinho inspirado pelas fúrias do Esquilo. Eu quis que fossem três tipo entidades que estão lá em cima a controlar a vida dos homens. Não é? Seja... Esta pergunta, não sei se já te fizeram ou não, mas é para mim um estímulo tão incontrolável fazê-la. Desculpa, mas é que isto ligava-se com o que estava a dizer, que é muito rápido, que é esta ideia tem um território muito vasto. Percebes? Tu, quando pegas numa ideia destas, e apesar de ser mórbida, e apesar de ser Isto pode ir, mas o território é enorme. Certo. Eu ando, tanta coisa, não? Eu ando mais à procura, não propriamente de como é que conto uma história, porque com a experiência eu sei o que estou a fazer. Isso é uma das coisas que só percebi nos últimos anos, é quando me sento em frente à página, eu sei o que estou a fazer, porque aprendi aquela linguagem. Posso falhar, e falho imensas vezes. Às vezes escrevo 60 páginas e aquilo vai para o lixo, já me aconteceu em anos recentes escrever 150 e aquilo vai fora. Mas eu conheço a linguagem, e portanto eu não vou para ali sem saber o que estou a fazer, e eu sei o que estou a fazer. E, portanto, como sei, o que eu procuro é muito mais uma ideia que sugira um território muito vasto. E quando esse território aparece, é maravilhoso. Mas dá mais possibilidades depois também. Exato, depois aquilo torna-se muito, muito mais fértil. Que é fácil também, porque encontrar algumas referências tu vais, ou foste dizendo ao longo da tua carreira, mas há uma que nunca me apareceu, por acaso eu nunca li, mas que para mim não vou dizer que é óbvia, mas consigo codificá-la com alguma frequência. Lendo alguns dos livros que nós já falámos aqui da tua obra, já falei no discurso direto, já falei na parte muito investigativa dos personagens, da estruturação do personagem, que eu acho na tua obra é algo que é magistral, devo dizer, que é de uma qualidade fantástica. Cardoso Pires, influenciou-te ou não? Numa certa altura, sim. Diria quando saiu De Profundis, estamos a falar de 1998, 7. Não, acho que foi antes. Acho que foi no meados... Sim, ele morreu, foi pouco antes de ele ter falecido, acho eu. Até acho que foi o último livro, o Diário de Bordo. Mas sim, mas é por aí. Fim da década de 90, pelo menos. Foi o primeiro livro que eu li dele, e pronto, eu tinha talvez 90... Eu acho que eu devia ter para aí 20 anos, portanto foi para aí 95. Foi o primeiro livro que eu li dele, e impressionou-me muito, foi muito mais por influência do meu padrasto, que me falava muito do Cardoso Pires. E depois fui ler o Delfim, não percebi nada. Não percebi nada do Delfim.
Ainda hoje eu não percebo o livro. Tentei ler uma segunda vez e percebi. E pensei, estou a adorar, mas não estou a perceber nada. E isso para mim É é. curioso que é um dos livros onde eu encontro sintonias com alguns dos teus livros também, que é incrível, fantástico. Mas os meus estão mais bem explicados. Sim, não, Estou a pois, brincar, pois, quer dizer, vamos contar. não, os meus são mais fáceis de ler, porque o Não, Delfim sim, pois, é muito difícil. Eu nunca percebi muito bem o livro. Mas vês nisso, um personagem que regressa à Agafeira, Sim. confronta o passado com o presente, isso acontece muito na tua obra também. Portanto, aliás, eu não sei até que ponto, muita gente às vezes chama e diz, aquele é o herdeiro, não escreve como aquela pessoa escreve, aquele é o herdeiro, não sei o quê, tu és um herdeiro de Saramago, também há 7 ou 8. Não, mas tu podias mesmo ser um herdeiro de livros que eu não compreendo. Por exemplo, eu lembro-me de acabar de ler um livro do Bolenho, o Roberto Bolenho. Os Detetives Selvagens. Acho que ao fim do livro não percebi o livro, pensei, isto dura 600 páginas e eu cheguei ao livro e fiquei, o que aconteceu aqui? E eu adorei, percebes? Portanto, eu não preciso de perceber as coisas, percebes? Eu acho que eu não tenho, enfim, como toda a gente tem as minhas limitações e há coisas que eu não compreendo e aquilo passa-me por cima, mas eu gosto muito, percebes? Agora, o Cardoso Pires também tinha um bocado esse efeito, quando li A Balada da Praia dos Cães, percebi melhor, é um livro mais fácil, é um livro truculento, e pronto, depois fui lendo, há livros do Cardoso Pires que eu não gosto muito, por exemplo, esqueci-me o nome. ao Central Alfa, possivelmente. Não, o Central Alfa gostei. É um que tem uma capa que tem uma pessoa num quarto. Ok, esquece. Sim, tem tantas edições que... Sim, foi uns livros que eu não gostei muito, mas o Cardoso Pires, curiosamente, apesar de se ter tentado fazer um revivar das obras dele, nunca pegou novamente. É Sim, acho que a Relógio d'Água fez agora qualquer coisa em larga escala. Não, já foi há uns anos. Já foi há uns anos. Já foi há 4 ou 5 Sim, há anos, 4 ou 5 anos, e não sim. pegou. Sim. E não sei, é qualquer coisa ali que é muito do seu tempo. E enquanto que autores como o Saramago se calhar são mais universais. Clássicos. Eles duram no tempo. Sim, acho que é o facto de o Saramago ser um autor muito português, mas menos português na maneira como constrói as histórias, não é? Para pensar sobre a cegueira podia acontecer aqui como no Chile, todos os nomes, enfim, vários dos livros do José Saramago, menos o Ano da Morte de Ricardo Reis, que é completamente português. Sim, o José Cardoso Pinho nesse aspecto tem uma sintaxe muito latina própria, muito português e muito lisboeta, até uma parte muito das obras. Mas agora vamos dar um salto transatlântico para outro escritor que eu sei que também te marcou muito, e pessoalmente a mim também. Seria o Quarto de Job? O Hóspede de Job. O Hóspede de Job, é isso mesmo. Um salto transatlântico para um autor que eu sei que tu gostas muito, e certamente aqui pessoas que aqui estão também, também é um clássico, que é o Philip Roth. Ok. Li numa entrevista que tu disseste que é, muitas das vezes, trabalhos que já tens adiantados, ou ideias, temos falado um bocadinho sobre isso também ao longo da conversa, saem agorados, ou porque as coisas mudaram, a narrativa mudou, a ideia superpôs, ou outro motivo qualquer. O Philip Roth tem, e quem lê a obra, aliás, ele próprio manifestava isso, de certa forma, uma influência biográfica da vida pessoal dele, da própria obra. A maior parte das obras dele são, às vezes, elementos pessoais e biográficos que alteram uma história, ele participa na história, e é muito cunhada a obra dele por isso. E tu disseste nessa entrevista que não sei se citaste Impossível, mas enfim, fizeste uma relação direta entre a vida do escritor, a vida real, e a forma como ela influencia a ficção. Há autores, por exemplo, tivemos aqui o Gonçalo M. Tavares, não há um ano, mas na edição passada, que diz que tem uma relação clara com a literatura entre a vida, ou pelo menos ele defende que a vida pessoal é uma coisa, aliás ele até diz uma coisa engraçada, que é nem se deve saber a biografia dos autores, é só saber, a gente só deve interessar pelos livros, como se fosse possível. E ao mesmo tempo, depois temos o outro lado, de escritores que de facto admitem que o percurso biográfico, a vida real, é muito importante e influencia de uma forma direta a escrita. Tu estás podemos dizer que estás nesta... Olha, eu por mais que tentasse fazer o contrário, seria muito difícil, até pelas temáticas dos meus livros e o modo como eu muitas vezes escrevo no discurso direto, né? Sim. Em primeira pessoa, uma primeira pessoa algo distanciada do ponto de vista ontológico quase, mas é a primeira pessoa e portanto eu acho que a minha vida diária não é muito interessante, é uma vida bastante monótona, mas
mas as coisas que vão acontecendo à minha volta e as coisas que eu vou observando, às vezes são muito interessantes do ponto de vista do João escritor, não é? Uma das coisas que eu fiz há alguns anos foi centrar no meu pequeno escritório, que é muito pequenino. A mesa de trabalho não está no centro, está assim encostada, não é? E isso foi uma coisa interessante para mim, perceber que para eu me lembrar que a vida não é um sistema de suporte da arte, é um bocado ao contrário, não é? A arte é um sistema de suporte e, portanto, quando eu saio daquele escritório, há uma vida inteira para viver, não é? E eu não tenho que ficar. Eu muitas vezes, quando nos meus primeiros anos, na primeira década, saía do meu escritório e ficava o dia todo naquilo, a pensar naquilo, não sei o quê. E hoje em dia faço isso mesmo para, pá, eu quando saio do escritório, a vida está cá e é outra coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantos sobrinhos, tenho tanta vida fora, que a escrita é apenas uma parte dela. E aliás, uma das coisas que eu nos últimos tempos tenho pensado é que quando eu chegar à idade da reforma, que não falta algum tempo, mas não falta assim tanto tempo como faltava quando eu comecei a escrever, eu quero parar e quero reformar, não quero continuar nisto até aos 88, até aos 98, não quero. Se calhar eu vou escrevendo umas coisas aqui e ali, não é? Mas se puder evitar, o trabalho que tenho hoje. Mas porquê? Porque e não sentirás o apelo da criação, necessidade? Porque não é uma coisa que me dê prazer particular, nunca me deu, aliás. Eu não tenho nenhum prazer, não tenho prazer nenhum particular em escrever. Eu gosto, prazer dá-me comer chocolate, jogar pádel, ir à natação, estar com os meus sobrinhos. Escrever não me dá, não me traz prazer. Talvez por isso as escolhas pessoais que tu tiveste de fazer ao longo da tua vida, olhando para trás, esta é uma pergunta se calhar muito romântica, mas sei que, enfim, tu dizes isso, que muitas vezes tiveste que abdicar de um conceito de vida. Aliás, tu dizes até que se tivesses sido, se os teus sobrinhos fossem teus filhos, podias ter feito as viagens que fizeste ao longo destes anos e que marcaram certamente a tua... Teria sido impossível. Mas arrependes? Não, isto é uma pergunta. Não há arrependimentos nesta vida. Como é que eu faço? Arrependo-me e volto para trás? Não posso, não é? Portanto, não há arrependimentos. Há aquela coisa, eu percebi a uma certa altura que se eu não fizer isto, claro, de uma maneira muito comprometida e muito disciplinada, eu não vou conseguir viver enquanto escritor. Vou ter que trabalhar numa coisa qualquer e depois escrever à noite ou escrever de manhã. Eu sei que a partir de uma certa idade isso é impossível, não há ninguém. Eu aos 30 anos conseguia fazer essas coisas. Agora, eu este ano já estou aqui a chegar aos 50. E não tenho força, não tenho energia para ter um trabalho do dia a dia e depois ir para casa à noite escrever. Não, eu à noite quero é dormir e quero fazer outras coisas. Tu só conseguiste, enfim, viver da venda dos livros recentemente, segundo percebi, ou foi uma coisa mais ou menos recente? Sim, e isso para ti foi fácil? Diria que foi nos últimos 8, 9 anos. Sim, que a coisa começou a encaminhar-se nesse sentido e eu deixei de fazer tantas coisas. Eu já fazia quase tudo relacionado com os livros, não é? E com a escrita. E hoje em dia já me posso dar ao luxo de recusar uma série de coisas porque não tenho tempo, porque estou a escrever. E, portanto, isso é uma coisa boa. Mas não vai ser nunca enfim, não tenho uma vida boa, mas espartalha comparado com a quantidade de coisas que eu faço fora de casa, não é? Por exemplo, se o equivalente da vida literária que eu tenho e do número de livros que vendo no Reino Unido ou nos Estados Unidos, eu teria uma vida bastante confortável, não é? Muito, muito mais confortável, mas pronto, como é um país pequeno e portanto eu tenho que fazer muito para que as vendas se mantenham num certo nível e eu possa ter a vida mais ou menos assegurada. E isso é um trabalho diário, é um trabalho constante, porque implica não só escrever, como implica fazer muitas viagens. Eu há uns anos diria 5, 6 anos, comecei a cortar as viagens para fora, porque comecei a odiar. Desculpem a palavra, comecei a não gostar nada de fazer essas viagens e porque os resultados eram escassos, eram quase nulos às vezes eu estava para mim a sair de Lisboa numa segunda-feira e estava 23 horas de voos para chegar ao Chile ou ao Uruguai ou ao Canadá, não sei o quê, depois quando vinha de lá os resultados eram, ok, vendeste 33 livros na Argentina durante o ano 2017, não valia a pena. E portanto eu percebo que tenho conterrâneos meus que adoram as viagens, eu não tenho paciência nenhuma. Perdi a paciência, não sei o que aconteceu, houve aqui um clique
e percebi que gosto de estar em casa, gosto de estar com a família, gosto da minha vida cotidiana, gosto da vida de todos os dias, não é? E se eu me perdesse nesse mundo, porque é muito fácil, não é? Porque há centenas de milhares de festivais literários pelo mundo inteiro, e tu vais a um, depois vais a outro, depois vais a outro, depois conheces a pessoa, depois vais a outro, e depois acabas numa Faz a sala de agenda. vida. Pronto, e houve uma altura em que eu andei um bocado nisso e depois disse, pá, não tenho paciência, não quero, não gosto de voar, não gosto, quer dizer, já não gosto de voar, não gosto de aeroportos, não. E portanto tive que perceber, ok, o que é que eu quero fazer mesmo, não é? E essa pergunta era muito importante para mim, era o que é que eu quero mesmo fazer? E o que eu quero é poder escrever, embora seja uma coisa que não me dá prazer, mas tenho muito prazer em ter as ideias e tenho muito prazer em ter escrito. Sabes, quando vês o livro pronto e dizes, olha, Isto é meu. olha, fiz um livro e as pessoas gostaram e os leitores gostaram e compraram, etc. O que é que eu não queria? Não queria essa vida, não queria ter essa vida e portanto fui começando a dizer que não, e fui começando a concentrar os meus esforços em Portugal, que são viagens que eu posso, grande parte das vezes eu consigo dormir em casa, que é um objetivo muito bom, é tipo, se eu conseguir não dormir em Passos de Ferreira, eu prefiro. Não tenho nada contra Passos de Ferreira, nem contra Valongo, nem contra o Porto, nem contra lado nenhum. Há as pequenas experiências que eu vou tendo quando salto fora de um bocado desta rotina que fui criando. Não é? E um bom exemplo é o último livro, que sim, que é um policial. Eu sempre quis escrever policiais, mas não tinha coragem e acho até que teria sido insensato nos primeiros anos. E foram com o Rosário, não é? E os meus primeiros anos enquanto escritor e teria sido muito insensato porque nesse tempo não havia esta abertura para esses géneros, não é? E as coisas eram mais policial, é uma coisa de série B, portanto se eu começasse como escritor de policiais, ia ficar o escritor de policiais. E também não é só aquilo que eu tinha muito mais para fazer nesses tempos. E depois comecei, quando cheguei a uma certa altura, pensei, eu já publiquei 16 livros, não sei o quê, vou arriscar. E os policiais correram muito bem, e vendem muito bem, e me dá muito jeito que vendam muito bem, e eu gosto muito de os escrever, e as pessoas gostam, e fico muito contente com isso. Mas era o pequeno exemplo que eu ia dar. Eu tinha esboçado uma arquitetura para um terceiro livro com esta personagem dos policiais, que se chama Pilar, estamos aqui na Fundação Saramago, não é inspirado na Pilar Bela Abril, obviamente, mas por acaso chama-se Pilar, a minha subcomissária da PSP, e tinha esboçado um plano para um terceiro livro com ela, e fui para a neve com a minha família. Isto foi em fevereiro de 2023, e eu nunca tinha esquiado, e tinha 47 anos, e se nunca esquiaram e têm mais do que 12 anos, não tentam, porque é uma coisa mesmo estúpida. E é muito. E eu sou alto, aquilo fomos todos para a neve, fomos de caminhoneta, porque o meu padrasto não gosta de andar de avião, e lá fomos de caminhoneta para a Serra Nevada, éramos 18. 8 crianças, 10 adultos, as crianças aos gritos, eu meio entorpecido pela experiência toda. E quando chegámos à Serra Nevada, eu às vezes tenho umas embirraçõezinhas, não é às vezes, é quase todos os dias, mas tenho umas embirraçõezinhas com certas pessoas e começo a embirrar e depois tenho muita dificuldade em voltar para trás e em tirar a embirração e olhar para o ser humano e perceber que ele também tem dificuldades e que se calhar ele também está num dia mau. Chegámos à Serra Nevada e eu comecei a embirrar com o instrutor de esqui, que era um tipo chamado Oscar, de Maiorca, um maiorquino irritante que no primeiro dia me levou lá para a piscina das crianças, né? para as pistas pequeninas. E passou o dia todo aos gritos comigo, todo, está aqui, até há uns vídeos das tantas eu já não aguentava mais e está o meu irmão a empurrar-me pelas costas que eu já não conseguia, e o Oscar aos gritos à nossa frente. Eu comecei a embirrar com ele e comecei a ficar irritado com o Oscar e no final do segundo dia, depois eu tipo passou o tempo todo a fazer-se à minha irmã e a mandar bocas, enfim, era uma personagem das distâncias. E no segundo dia aconteceu a mesma coisa e depois no terceiro dia fomos para as pistas e eu lembro muito bem de ir nos teleféricos e quando saí do teleférico estava com a minha mãe e com o meu padrasto, o resto da família já estava a esquiar tipo, na brasa e nós ali ainda muito devagarinho, e o Oscar disse esquerda, não sei o quê, e eu vejo a minha mãe e o meu padrasto irem para a esquerda e eu inclinei-me para a esquerda, só que quando uma pessoa faz isto no ski vai para a direita. É exatamente, é contra-intuitivo, não é? Então eles foram assim e eu fui assim, e eles foram para o cimo da pista verde e eu fui para o cimo de uma pista azul. Eu nunca tinha descido nenhuma pista, a pista azul é uma pista já com alguma inclinação, então andei de 5 ou 10 metros, caí e desloquei o ombro.
Depois o Oscar lá veio aos gritos comigo, sei que é, eu disse para sei que é. Eu já com o ombro fora do sítio, o homem continuava aos gritos. Pá, o resultado disto foi que passei 5 semanas com o braço ao peito, mais 4 ou 5 meses de fisioterapia, e portanto quando voltei para Lisboa pus de lado os planos do livro e escrevi um livro só para me vingar do Oscar. O livro é uma vingança do Oscar, foi mesmo, eu preciso de me vingar deste tipo e vou escrever qualquer coisa. Então comecei a escrever um livro sobre um compositor de bandas sonoras que vai com o filho e com a mulher à Serra Nevada e conhece um instrutor de ski que se chama Oscar, que está no livro. Eu espero que ele... Eu já tive duas sensações. Uma, gostava que ele lesse o livro, mas depois pensei, ele não deve saber ler. Depois pensei, coitado. Depois pensei, se calhar, que se isto um dia lhe calha nas mãos, ele se calhar vai se lembrar de um português que foi às pistas de ski e que... Coitado do homem. Não... Portanto, um acidente alterou o plano, neste caso. Completamente. E, portanto, comecei a escrever esse livro de um compositor que leva o filho e a mulher à neve e tem um acidente com este instrutor de skis chamado Oscar, e depois o acidente começa a gerar pequenos mal-entendidos e os mal-entendidos tornam-se grandes até que acontece um homicídio e aí entra a Pilar, não é? Nessa história. E pronto, e acabou por ser uma bela maneira de casar o policial com o romance, não é? Que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer e pronto, era para dizer como é que às vezes coisas da vida que são, aparentemente, para outras pessoas são grandes chatices e para mim também foi uma grande chatice, porque o meu ombro nunca mais foi o mesmo, mas dá sempre para nós pegarmos em alguma coisa. Um lado positivo. Vou fazer a última pergunta, até para depois também dar a oportunidade para o público interagir, porque acho que também é natural que com a presença do João isso seja apelativo para vocês. Não sei se já te disseram isto ou não, mas eu não sabia que tinhas nascido aqui na Rua da Madalena, muito menos aqui na nossa freguesia, mas és praticamente, por poucos metros, um cidadão da Mouraria, do bairro da Mouraria. E isso cria cria aqui uma curiosidade, que é, o João, para quem não sabe, até tem um título de um livro que é inspirado numa banda. O livro é O Bom Inverno, também aconselho a leitura. E escreveste há muitos anos atrás, um filme que a Sandra Barata Bel protagonizou, da Amália Leão. E eu queria te perguntar, duas perguntas numa. É claro que a música tem uma grande influência na tua vida diária, pessoal, isso é patente. Para quem não sabia, esta conversa acho que deixou isso bem transparente. Se ainda escreves, ouvir música, e depois, se esse trabalho da Amália, tendo em conta que nós estamos na freguesia do fado, se te obrigou, para já se gostas de fados, agora aproveito fazer uma pergunta um bocadinho mais sintética e mais direta, é importante saber se o João Antônio gosta de fado, não sei se isto está na ordem do dia ou não, mas tiveste de fazer investigação como alguns dos teus personagens fazem para saberem mais sobre a Amália. Por exemplo, o teu pai foi uma boa influência nessa medida para passar informações, como para escrever um filme com aquela qualidade, presumo que tenha um trabalho investigativo também profundo. Olha, para ser sincero, esse filme foi escrito há muito tempo. Foi 2010, para 2011? Não, o filme saiu em 2010, mas a minha participação foi muito antes disso, foi em 2007. Porque aquilo teve em produção durante muito tempo e depois o projeto parou, como os filmes é sempre assim, não é? Uma pessoa, para mim, eu não percebo muito bem como é que o meio funciona, embora já tenha escrito imensa coisa para a televisão. Nunca percebo muito bem como é que vai funcionar, porque as coisas ficam paradas durante anos e depois voltam-se a pegar nelas. Isso foi em 2007 e eu não escrevi o guião, eu dei uns retoques ao guião, mas depois apareceu lá o meu nome. O guião é do Pedro Marta Santos. Eu dei uns retoques porque eles estavam a precisar de alguém que trabalhasse um bocadinho nisso. Portanto, não é um guião meu, percebes? Nunca o senti como uma coisa minha. Depois vim a escrever outras coisas que eram muito mais minhas, mas quanto ao fado, eu gosto de algum fado, gosto do Camané, por exemplo. Acho que ele canta de uma maneira diferente. E gosto das letras das letras das canções que lhe escrevem. Mas não sou assim um amante de fado, eu não ponho fado a tocar em casa. Às vezes lembro-me de um ou outro, não é? Mas e vou-me lembrando de uma letra que me fica na cabeça, mais pela letra, quase pela música. Acho o fado uma métrica repetitiva, não é? E quando tu estudas música clássica, que não é o meu caso, eu não estudo música clássica, mas eu canto num coro cujo maestro estuda música clássica para nos ensinar, não é? Eu canto no naipe dos baixos e, portanto, aprendo a parte dos baixos da música clássica. Quando estudas isso, tudo o resto parece-te um bocadinho... parece-te um bocadinho...
És redutor, Parece um bocadinho, sim, muito reduzido. E o fado com aquela métrica de quintas constantes e terceiras constantes é muito redutor, não é? Portanto, para mim aquilo é, ok, pronto, já ouvi uma vez é sério, portanto, vou lá mais pela letra, se calhar, se for uma letra engraçada. Hoje ouvi um fado do Camané que era giro, que era, estava a dar no Spotify, eu tinha o Spotify ligado e depois ouvi que era falsa partida, era giro a letra. Mas mais pela letra do que pela música. Depois, quando estudas alguma música, o fado parece uma coisa um bocadinho brincalhona e muito repetitiva, mas pronto. Bom, eu agora deixava espaço para quem quisesse fazer alguma pergunta ao João. Então deixa-me fazer uma já agora. Tu falaste digamos, em várias camadas da tua atividade diária e eu perguntava, onde é que fica a leitura? Olha, Manuela, quando estou a escrever fica muito desaparecida. Fica muito desaparecida e fica mais para o tempo à noite, antes de dormir, leio sempre ali uma meia hora, às vezes um bocadinho mais. E nos dias que correm eu tenho muita dificuldade em chegar ao fim do livro. E vou explicar porquê, porque grande parte das coisas não me satisfaz. E eu acho que isso tem a ver com o facto de ter lido muito durante muitos anos e lido tudo e sem discriminação e sem critério, não é? Depois, conforme fui avançando na idade e nos anos, fui começando a ler coisas que estão mais relacionadas com aquilo que eu gosto de fazer e os autores que são a minha árvore, não é? Ou que eu sou um bocadinho da árvore deles. E depois, nos últimos anos, tem sido muito mais... Quando um livro me agarra, é 1 em 50. É muito estranho, mas é um modo que uma coisa tem acontecido. Portanto, eu começo imensos livros e às vezes vou até 2/3 e depois aquilo de repente perco-me interesse, ok. Lembras-te do último que possa ter ido até ao fim, já agora? Uma memória recente? Lembro-me, foi o... Não, lembro-me do que estou a ler agora, que tenho a certeza que vou chegar ao fim, que é o último do Dennis Lehane, chama-se Small Mercies, mas eu estou a ler em inglês. O Dennis Lehane, eu acho que ele não publica muito. Escreveu, para quem não conhece, escreveu o Mystic River, que depois fez um filme com o Sean Penn nos anos 2000, talvez, 2000 e qualquer coisa, não sei. Mas esse eu tenho a certeza que vou chegar ao fim. Está publicado, não sei se está. Small Mercies, está em português? Na sexta. Na sexta. Ok. E já li. Mystic River. Não, esse é o antigo, este é o novo. Acho que não. Se chama Small Mercies. Pequena, não sei como é que se trazia em português. Acho que não. Mas pronto, ocupa esse espaço e nos últimos anos, curiosamente, tenho voltado para a filosofia, que é uma coisa esquisita. Ensaio, coisa mais clássica, não é? Sim, ensaio. Não lia, há anos que não lia nada e depois nos últimos anos comecei a interessar-me de novo. Olha, não sei, mas, por exemplo, uma história do Philip Roth, ele tem 2 pequenas histórias que eu gosto bastante. Uma é... Histórias não, há uma que até se pode ouvir que se pode ouvir no YouTube, em que ele passou os últimos 15, 20 anos numa casa no Connecticut, afastado. Ele não gostava de muitas pessoas, divorciou-se de todas as mulheres com quem se casou, acho que foram 4 ou 3, ele era mesmo um misantropo, não é? No sentido mais... Isso até dá para ver na obra. Sim. Ele passou os últimos anos afastado e dava poucas entrevistas, mas há uma entrevistadora que vai lá, irlandesa, e esta vez ela faz-lhe uma pergunta, então, mas você às vezes não se sente sozinho aqui? Ele diz, sinto. E ela pergunta, então, mas o que é que faz quando se sente sozinho? Ele diz, deixe que passe, não é? Mas prefiro sentir-me sozinho a ter fricção. Eu percebo tão bem aquela coisa de uma pessoa estar a chegar a um ponto da vida em que já não quer mais fricção com os outros seres humanos, não é? Embora eu acho que nunca serei assim, porque eu tenho um feitio um bocadinho menos agreste que o Rod teria, acho eu, mas eu percebo isso na vida de uma pessoa que, como eu, que, embora é uma escala muito pequena, está constantemente em fricção, não é? A minha profissão faz com que eu esteja constantemente, não todos os dias, mas
com muita regularidade perante outras pessoas, exposto a ter que mostrar um lado meu que se calhar não sou completamente eu, não é? Eu não sou a mesma pessoa que está aqui sentado, não é a mesma pessoa que está em casa, etc, etc. E outra história do Rod era uma história que me esqueci. Isso é boa também, certamente. Era interessante, mas não era assim tão interessante. Desculpa, Manuel, esqueci-me da história. Não, mas isto é curioso, o Manuel fez uma extraordinária pergunta, porque de facto... Já sei, desculpa. Desculpa. O facto de ele, nos últimos anos de vida dele, deu uma entrevista ao Guardian e ele conta isso. Diz, eu nos últimos anos já não li ficção. Lia livros acerca da Guerra Civil Americana. Era tudo o que ele lia. E eu começo a identificar-me um bocado com isso. Eu de tanto escrever ficção e de tanto ler ficção ao longo dos anos, e a minha casa está coberta de livros de ficção, às tantas uma pessoa fica cansado e eu gosto do facto de prestar esse serviço à comunidade de leitoras e de leitores, mas não sei se daqui a 10 anos eu lerei muita ficção. E nem tens interesse em acompanhar as coisas novas? Tenho, mas infelizmente acho que em Portugal houve um surto ali durante os anos 2000, não é? Que a Rosário acompanhou muito, não é? E houve esse surto de novos autores e autoras e foi uma coisa assim, uma espécie de boom, como houve... O prémio José Saramago ajudou também a facilitar esse... Não, ajudou a dar alavanca a esses nomes, não é? Sim. E apareceu imensa gente, foram tantos escritores e tantos escritores num período muito curto de tempo. Sim. O Peixoto, a Dulce Maria Cardoso, o Walter Ugumem, o Gonçalo M. Tavares, a Jaime Lee, depois já numa fase um bocadinho a seguir, mas é dos nomes que se fala, não é? Houve assim um surto de gente muito boa, com muito talento a fazer aquilo que no meu tempo, eu digo o meu tempo, embora não seja muito legítimo dizer isto com a idade que tenho, mas de facto consigo identificar que naquela altura, eu comecei a publicar há 21 anos, não é? E portanto naquela altura era quase um requisito, era mesmo um requisito que um escritor fizesse qualquer coisa diferente. Era um requisito. Se tu não fizesses isso, ou não eras publicado, ou então passavas completamente ao lado e não publicavas mais, etc. E era um requisito, tinhas que fazer alguma coisa diferente e eu sentia isso. Sentia-se naquela geração que era quase um requisito. E pessoas como a Rosário, por exemplo, que foram receber autores que estavam a fazer coisas completamente novas, o que o Zé Luís Peixoto fazia, ninguém fazia. Sim, no olhar completamente nova, não é? E, portanto, era-nos pedido que fizéssemos qualquer coisa nova. E depois, com o tempo, isso foi desaparecendo e foi-se diluindo. E o que há hoje em dia, pelo menos nas coisas novas que eu leio, são boas, e há coisas que até que são muito boas, mas falta ali qualquer coisa que não se repetiu, e isso para mim torna-se muito óbvio, e portanto estou um bocado à espera que no meu tempo de vida haja um novo boom, não sei, de uma coisa mesmo, de uma série de vozes novas. É curioso, já agora teremos ainda espaço para alguém fazer mais alguma pergunta caso queira. Mas há uma coisa curiosa, falámos aqui de um conjunto de autores, alguns deles venceram prémios de Saramago, por exemplo, o Walter Ugumem tem um extraordinário livro de poesia, que é Contabilidade. O José Luís Peixoto também tem parte do começo da carreira dele, Criança em Ruínas, etc. Também tem uma parte da obra substantiva ligada à poesia, o Gonçalo também, o livro da dança, Porquê é que tu nunca escreveste poesia? Por norma quando ganhaste os jovens criadores, ainda adolescente ou racional, nem nessa fase, a adolescência, aquele impulso mais romântico, o único poema que eu me lembro de ter escrito foi para dar a uma colega de turma que eu estava apaixonado por ela, correu pessimamente. E ela leu o poema em voz alta às outras miúdas e mandou o poema fora. Marcou, foi um trauma. Foi um trauma romântico e um trauma literário. Sim. O mais engraçado é que muitos anos depois, eu já tinha para aí 35 anos, estava no jumbo das Amoreiras, e quando cheguei à caixa, a senhora que estava na caixa para mim disse: "Tu não és o João?" Eu sou a tua colega de escola, lembras-te dela? E era ela. Do poema. Era do poema. E eu saí de lá com uma espécie de coisa assim meio... Por um lado pensei, karma, mandaste o meu foto, agora trabalhas na caixa de chumbo. Depois pensei, que estupidez, não é? Coitada. Coitada, se calhar até tem um eu durante anos andei em bares e em restaurantes a trabalhar e a servir às mesas, portanto eu conheço muito bem o mundo dos... Mas não sentiu o impulso de fazer um novo poema? Não. Ali na hora, exatamente. Ela tinha mudado até fisicamente, estava bastante diferente, e portanto
foi engraçado também ver isso, ver, é giro as coisas que uma pessoa sente aos 13 anos, que foi quando isso aconteceu. Se eu tivesse Aos lido o poema em 35, voz alta, não estavas aqui, pensou o João, se calhar. Pois, então nunca, não, mas depois não tenho, gosto de ler alguma poesia, quando me chama a atenção, é muito bonito, mas não procuro, não escrevo. O Eliot não. deve ser uma referência para ti. Hã? T.S. Eliot deve ser uma referência C.S. Eliot gosto muito, sempre gostei, aliás, quando era miúdo, lembro-me de um dia em que obriguei o meu padrasto a ir à Bookhouse, que era a única livraria que tinha livros estrangeiros em Lisboa, e obriguei a comprar-me o T.S. Eliot e o Ezra Pound, que depois me disseram que era fascista, está bem, não quero. Depois comprei também o Byron e o Keats, e comprei assim uma série de poetas do século XVIII e do século XIX e uns quantos também do século XX. E na altura li, e interessei-me muito por isso, mas depois percebi que a minha relação com a escrita é uma relação de prosa, a minha cabeça é narrativa, não é uma cabeça de parar numa palavra, de parar numa estrofe, de parar num momento particular e pegar naquele momento e quase desmontá-lo, não é? A minha cabeça anda para a frente e tem essa necessidade de andar para a frente e depois o mundo da poesia é um mundo que tem pessoas que eu admiro muito, como a Rosário, por exemplo, não é? Mas tem outras pessoas de que eu não gosto nada e portanto é um mundo que me deixa um bocado um bocado dividido. Não gosto de nada, não é essa a expressão, não me identifico nada, não é? Por acaso tenho uma história curiosa e se eu vou fazer prova disso, estou à vontade para dizer, para o dizer, portanto, aí tive mais felicidade com o João Tordo, é que eu há muitos anos atrás, eu não sou assim, o Sr. Presidente até disse que eu já estava a ficar velho, fiquei aqui um bocado também a pensar quantas vezes é que me faltam para a minha reforma. Falta mais do mas que eu, por acaso, há muitos anos atrás, dediquei à minha namorada um poema no Facebook da Maria do Rosário, que ela depois até foi lá por um gosto, deve ter recebido a notificação do nome. Portanto, aí até me correu bem, mas também citei uma não era teu. série. Não era meu, exatamente. Mas ela trabalha, e ela não trabalha na caixa do supermercado, porque eu sei onde é que ela está. Quer dizer, sei. E bem. Mais perguntas? Alguém tem mais alguma questão para fazer? Nem Maria do Rosário, que acompanhou o João desde quase, quando ele ainda faltava muito para a reforma, ainda no começo da carreira. Não, posso fazer um comentário, uma coisa que o João disse que tem a ver com os escritores de hoje, que é uma coisa que eu, como editora, sinto e que não é exclusivamente portuguesa, que é muito mais difícil encontrar hoje um autor inovador que traga uma coisa nova, de facto, uma pessoa começa a ler e pensa, eu nunca vi isto, escrito aqui neste país. Mas, por outro lado, acho que o facto das pessoas estarem completamente dominadas pelo digital mudou completamente a escrita contemporânea, porque se escreve como se estivessem a tomar notas para escrever um romance. Eu hoje mando-me romances que começam assim. Ela sai do carro e diz ao pai que isto parece-me alguém com uma ficha na mão a tomar uma nota sobre uma coisa que vai escrever. E, na verdade, aquilo já é o livro. Portanto, parece que as pessoas estão todas a escrever em tempo real, porque, de facto, há uma velocidade hoje que não existia há 25 anos e, portanto, as pessoas estão a escrever como vivem, não é? E, por outro lado, é tudo muito mais influenciado pela imagem, é tudo no presente indicativo, por exemplo, não se usam tempos verbais, morreu o conjuntivo, morreu o condicional, e isso em última instância há até ensaístas que acham que isso vai querer dizer que as pessoas não têm já nenhuma capacidade de previsão do que vai acontecer e não se defendem, ou seja, não põem ao lado uma situação que pode acontecer e como é que a vão resolver. Não, o que interessa é o momento que estão a viver. Portanto, eu acho que a civilização mudou, o paradigma mudou e obviamente que a escrita responde a esse novo paradigma. Agora, quando a literatura do João apareceu, para si foi claro que estava ali alguma coisa substantiva e diferente. Quando o João aparece, e é muito curioso que o João
aparece-me pela mão do Zé Luís Peixoto, porque o João é estava curioso. nos Estados Unidos. Curioso. Encontrou o Zé Luís Peixoto dos Estados Unidos, que me trouxe um original. E o Zé Luís tinha escrito, para o Nenhum Olhar já tinha, certamente. Tinha também já só um escrito livro para- ainda, Só um talvez. livro ou dois, exatamente, sim. Não, tinha. Só tinha um, só tinha um 99, olhar. tinha um. Nenhum Olhar, Sim, sim, Zé porque Luís a Casa, no ano seguinte a Casa ia- na Escuridão deve ter sido. Mas eu já Tinha o o conseguia Risco, que tocar. era Sim, porque este é um clássico, é um clássico também, sim. Sim. Mas traz-me o livro do João, que era o livro dos Homens Sem Luvas. E era uma coisa completamente, para mim, Sim, uma coisa absolutamente. completamente influenciada pela literatura anglo-saxónica, quando a nossa literatura não era, Não era- nada, exato, verdade. ou era neorrealista, não é? Ou era uma coisa rural, misturado com o realismo mágico, como era o Peixoto, ou era muito mais influenciada pela literatura francesa, que na altura da Revolução era aquela, na altura da ditadura era de onde vinham os ventos da liberdade, quer dizer, lembro-me que em toda a vida em minha casa havia livros que vinham de França, não é? Que era de onde vinham, onde vinha essa ideia de civilização, de cultura e tal, e passou a ser para a geração do João muito mais a literatura anglo-saxónica afirmou-se muito mais na geração seguinte do que é como se o francês tivesse sido arrumado. E depois havia uma coisa muito interessante nessa geração de 2000 que eram todos diferentes, não havia Sim, escolas, exatamente, exato. e isso era É curioso. porque como já não havia um compromisso ou um engajamento, na verdade é que cada um podia escrever como queria, havia uma grande... Sim, há ali um conjunto de autores muito distintos, Sim, muito diferentes. É, o Luís não tem nada a ver com o João Tordo, e o Gonçalo não tem nada a ver com nenhum dos dois Não, também. nem o Walter. Nem o Walter, Ninguém tem então, nada a exatamente, ver é com nada. curiosíssimo, E era uma geração muito rica justamente pela diferença e pela variedade. Isso não se encontra hoje. Nem cá, nem em outros sítios. Espantoso. Portanto, eu acho que não há forma mais 11 horas extraordinária de acabar esta conversa. Não só porque tivemos o privilégio também de ter aqui, é importante referir, porque ela não está a aparecer na imagem, está a mesma sensação que estamos na televisão, porque a Maria do Rosário Pedreira acompanhou um conjunto de autoras, e aliás vi há dias até uma imagem que me marcou profundamente. Estava um conjunto de grandes figuras da literatura portuguesa. O José Saramago estava nessa imagem, da Maria do Rosário aparece, com o Mário Cláudio, mais um conjunto de pessoas, e de facto é incrível. Eu pelo menos sinto isso, porque quem gosta de escrever e quem quer, enfim, fazer um percurso, ou seja lá por que motivação for, gosta sempre também de perceber como é que se faz. Esta ideia de ter que incentivar alguém a fazer uma coisa nova. Mas de facto, por exemplo, o livro Os Homens Sem Luz é uma coisa extraordinária. A mim, quando eu li, tinha 17 anos, algo do género, 18, não faço ideia, faltavam para aí 50 anos para a reforma. Lembro perfeitamente daquela imagem da cave ter sido altamente perturbador. Eu não tinha lido muito, obviamente, mas quer dizer, nunca tinha lido. Ainda hoje passei este tempo todo a ler, mas vou lendo e leio com alguma frequência, e de facto há imagens e também tem a ver muito com a influência anglo-saxónica, claro que tem, isso é claro, aliás, que está no discurso direto, que começa logo por aí, que é de facto magistral, e acho que é uma honra para nós ter tido aqui o João Tordo, não só porque é espantoso também pensar que tu já tens 50 anos. Porque apesar Não tenho de 50 anos, vou fazer 49, 50 sim, mas há aqui uma jovialidade, enfim, não vou falar do ponto de vista estético, mas de facto há uma jovialidade e de facto também é comportamental e postural, que é espantosa. Eu acho que é uma excelente forma de darmos arranque a esta segunda edição do nosso festival, que continuará amanhã, um grande cartaz também. Vamos ter uma homenagem ao José Saramago, e já agora vamos ter no domingo, falando em novas vozes, o vencedor da última edição do Prémio José Saramago, que é o Francisco Mota Saraiva, que eu conheço a obra bem, porque são 2 livros e também não é difícil conhecer bem, mas vai ser interessante fazer algumas pontes com aquilo que dissemos aqui hoje, também para perceber como é que o novo autor, e ele tem 30 e poucos anos, conseguiu emergir no panorama literário, e acho que é importante que o festival também crie estas sintonias, que acho que também é para isso que um festival literário deve existir. Portanto, não havendo mais perguntas, agradeço muito ao João. Obrigado. Como disse, uma grande ao que dizer por fora. Obrigado pela informação.